Mas perceba como o entendimento disso é uma análise que está para além dos nomes. Quem é eleitor do Bolsonaro precisa saber de tudo isso. Por que é importante que vocês saibam de tudo isso? Porque vocês vão ser bombardeados pela mídia. Boa tarde, pessoal. Everton aqui para mais uma live com vocês. Com essa luz aqui um pouquinho fraca, muita gente reclamando da iluminação, né? Com a minha estante torta, meus livros aqui, ó. Democracia na América, do Alexis de Tocqueville. Ó que legal, ó. Livro muito importante que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? E essa live aqui, pessoal, é para quem gosta de política mesmo, tá? É uma live bastante teórica, uma live um pouco extensa e uma live onde a gente vai discutir o Estado, né? A gente não vai discutir lado, a gente não vai discutir direita e esquerda, a gente não vai discutir Bolsonaro e Lula, a gente não vai discutir isso tão somente. A gente vai discutir política de uma forma mais profunda, né? E sem interesses, principalmente, porque muita gente vai trazer essa análise que eu vou trazer para vocês aqui de maneira enviesada e distorcendo os fatos, sem fazer tal abordagem mais profunda que é necessária para que a gente entenda aí a política. Pessoal, antes de mais nada, né, vamos começar a live já desde já, e antes de mais nada, antes da gente entrar nessa discussão, tá? É necessário, aliás, eu peço que você compartilhe antes da gente entrar nessa discussão, compartilhe aí, pessoal, me dê essa força aí para que eu chegue em outras pessoas. Mas antes de mais nada, pessoal, antes da gente entrar nessa discussão, é necessário que você entenda um fato, tá? Isso aqui é fato. O Brasil foi durante 30 anos governado pela esquerda. Isso é fato. E guardem isso na cabeça de vocês sempre quando vocês escutarem os argumentos que eu iria apresentar aqui. Tá? Lembre-se disso. O Brasil foi governado durante 30 anos pela esquerda, tá? Pela esquerda que destruiu o Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte. Durante 30 anos, esse país aqui foi saqueado, foi roubado, foi destruído completamente pela esquerda, né? A esquerda, ela não fez isso simplesmente roubando, como qualquer ladrão faria, né? Um ladrão vai lá, pega e rouba, furta, saqueia, pilha, faz esse tipo de coisa. A esquerda fez isso também. Porém, além de fazer isso, ela implementou um sistema, uma corrupção endêmica e sistêmica. Tá? A corrupção no Brasil é sistêmica, ela tem um sistema, tá? Ela tem uma cadeia de comando. Essa cadeia de comando, você precisa entender, antes de você entender quem é o vice do Bolsonaro, você precisa entender isso. Essa cadeia de comando, ela se estabeleceu em todos os estados e ela destruiu a estrutura de aparelho do Estado brasileiro. Esse é o ponto. Tá? Então, o aparelho de Estado no Brasil, hoje, ele está em frangalhos, tá? O aparelho do Estado, o que é o aparelho do Estado? É a burocracia que nós temos, tá? Que deveria prezar por valores éticos, morais, legais, enfim, todo direito que pauta a administração pública. Esse aparelho burocrático, esse aparelho de Estado, ele está destruído. Por quê? Porque a esquerda ocupou todos os espaços e perverte esse aparelho. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. O aparelho de Estado foi destruído pela esquerda. Bom, o presidente Bolsonaro sabe disso. Ele está na presidência há 4 anos e desde então ele sofre ataques internos, né, através desse mesmo aparelho, e externos através da mídia, da militância da esquerda. Vocês conhecem até melhor do que eu. Bom, o presidente, ele, durante esses 4 anos, ele teve que procurar uma maneira de governar o país. Isso vocês também já perceberam. Mesmo com toda a sabotagem, STF, esse aparelho jogando contra, ele encontrou na bancada evangélica, que hoje é liderado pelo pastor Soster, ele encontrou nessa bancada evangélica, e aqui a gente vai começar a desvendar a identidade desse vice, tá? Um importante aliado. Tá? Não que a bancada evangélica seja a base do Bolsonaro, não é isso, tá? Eles têm interesses próprios, essa bancada tem interesses próprios, mas essa bancada se aliou ao Bolsonaro na defesa de uma sociedade conservadora. Essa bancada, ela meio que engoliu, ela meio que fez uma simbiose com uma outra bancada que também era muito forte, que é a bancada da agropecuária, da agro. O agro é pop no Brasil, né? Então hoje existem essas duas bancadas. Essas duas bancadas são aliadas, tá? São praticamente a mesma coisa, tá? Elas têm quase os mesmos valores políticos, tá? E elas são aliadas do Bolsonaro, tá? Elas estão com o presidente hoje, tá? No passado não, é verdade. E é verdade também que essa bancada, ela não é um fenômeno homogêneo, tá? Ela não é totalmente de direita. Não, existem pastores que são de esquerda, mas fazem parte da bancada evangélica.
Veja, por exemplo, aqui em Araraquara o pastor Hugo, por exemplo. O pastor Hugo, que é pastor da Igreja Universal, votou com o Edinho. Mas nacionalmente ele vota no Bolsonaro. A nível nacional, ele é aliado do Bolsonaro. Perceba como é heterogênea essa bancada. Mas ela é aliada do Bolsonaro. Essa bancada, ela ganhou muita força, pessoal, no mandato do Bolsonaro, tá? Então, essas duas bancadas juntas, elas tinham 300 deputados. A bancada evangélica, ela pretende para essa próxima eleição, para vocês terem ideia da força que eles estão, ampliar de tal modo que só a bancada evangélica elegerá 300. Aí, mais o número da bancada da agro, eles esperam aí chegar nos 400, 500 deputados, tá? O que é um projeto absolutamente arrojado, porque a Câmara, ela possui 512 deputados. Então, dos 512, 400 serão da bancada evangélica, mais 100 da bancada da agro. Esse é o projeto, tá, que existe hoje, tá? Tamanha é a força que eles têm hoje. Eles têm muita força hoje, muita força mesmo, né? Por que isso aconteceu, pessoal? Lembra que eu falei inicialmente que o aparelho do Estado foi destruído? Pois bem, a única coisa que restou desse Brasil, desse aparelho de Estado que a gente conheceu, que eu, na minha infância, na década de 90, e no início da minha adolescência, ali nos anos 2000, estudava e conheci, né, eu estudo política desde há muito tempo. A única coisa que sobrou disso, pessoal, da cultura, da moral, dos valores brasileiros, por incrível que pareça, são as igrejas evangélicas. E digo mais, a esquerda só não destruiu o Brasil, só não tomou conta do Brasil completamente graças aos evangélicos. Graças a essas igrejas ou seitas evangélicas que meio que protegem os valores conservadores aqui no Brasil, né? Isso ficou claro, evidente no governo Bolsonaro. E aí eu convido você a fazer essa análise também. Pegue o que é a mídia, pegue outros setores da sociedade, OAB, pegue o que restou dessas instituições. Não restou nada. São todinhas de esquerda. A única coisa de direita que a gente tem são essas igrejas evangélicas. Na sociedade também, aqui fora, aqui no bairro mesmo, né? Você vê o bairro dividido, por exemplo, entre igrejas e bares, botecos que abrem essas casas noturnas, né? A própria sociedade polarizou nesse sentido entre direita e esquerda, entre essa resistência dos valores éticos, morais, a valores progressistas que estão destruindo essa sociedade conservadora. Então tudo isso faz parte de uma conjuntura, perceba, né? Que fez com que a bancada evangélica ganhasse esse poder. Por que isso é importante? Porque a bancada evangélica pleiteou o vice hoje pela manhã. Ela quis para ela o vice do Bolsonaro e vai conseguir, tá? Eles indicarão o vice. Se você me perguntar, Everton, isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista, tá? Do ponto de vista do Estado, é muito ruim, tá? É muito ruim. Por quê? Porque mesmo a gente estando aparelhado pelo PT durante aí os 30 anos, e até essa resistência é uma consequência desse aparelho que foi montado petista, que destruiu o aparelho do Estado, a burocracia anterior, se a gente for pegar isso, a gente vai notar que há uma involução, né? Como coloquei no título da live. Há uma involução do aparelho do Estado, e aí o aparelho está se transformando arcaico. Hoje a burocracia brasileira se transformará numa burocracia arcaica, né? Numa teocracia de regadio, como eram os países de antigamente, na história. Se você for pegar os países de antigamente, lá no período dos persas, hebreus, os árcades, enfim, todos aqueles povos lá, os egípcios até, como que eles se organizavam? Eles se organizavam em torno de uma teocracia de regadio, em torno do poder religioso, que era o poder político, e do agro, do negócio de exportação de agropecuária. Isso te lembra alguma coisa? É o Brasil de hoje. É o Brasil de hoje que tenta resistir ao PT. Então isso é bom? A pergunta é, isso que está acontecendo, ter um vice evangélico hoje é bom? Ter uma bancada evangélica ultra, mega poderosa na Câmara hoje é bom? Não, não é. A resposta é essa. Não, não é. Mas para impedir o PT vale, gente. Porque o PT seria bem pior que isso. Então perceba o quão mal o PT fez para essa estrutura de aparelho de Estado. Isso aqui é para você tentar entender como que aconteceu, como que nós chegamos nesse ponto de ter que recorrer a líderes religiosos, e esses líderes serão cada vez mais disputados. Guardem isso, nessa eleição aqui, esses líderes serão muito disputados. O PT vai tentar rachar essa base do Bolsonaro, vai ir atrás desses pastores para tentar negociar alguma coisa, né? Porque sabe que essa é a última resistência que nós temos ao PT. Agora, é tudo ruim? É tudo mal, assim, desse jeito que eu tô falando? Não. Eu acredito que desse novo arranjo, né? Desse novo modelo, possa brotar isso aqui, ó. Possa brotar isso aqui. Uma democracia liberal, a democracia na América. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, né? O que aconteceu? A sociedade, ela tinha princípios que organizavam o Estado. Isso antecedia o próprio Estado. Então você pega aqui o Alexis de Tocqueville, ele vai relatar isso nesse livro aqui, Democracia na América. Eu não vou ler. Se quiser, eu posso até ler um trechinho aqui, mas não é necessário. Mas ele vai relatar isso aí. Que a organização do Estado era antecedida pela organização da sociedade. A sociedade montou o Estado. É diferente daqui do Brasil, que nós herdamos esse Estado, né, lá dos países europeus. E aí esse Estado, essa burocracia estatal, passou a organizar a sociedade, né? Então é diferente, são coisas diferentes.
Aqui é inverso, né? É o inverso do que aconteceu lá. E me parece hoje que o Brasil caminha nesse sentido. Parece que o Brasil ele já não está mais satisfeito com esse Estado, com essa Constituição que aí está, por exemplo. O próprio brasileiro não legitima mais isso. E que ele vai buscar uma nova forma dentro da sociedade de organizar esse Estado que vai surgir. Esse Estado que tende a ser liberal. Então, se a gente olhar numa perspectiva a longo prazo, com um projeto bolsonarista vencendo, mesmo tendo um vice evangélico, e aí tem 2 nomes que vocês precisam guardar aqui, eu prometi que daria nomes. Um é o Silas Malafaia, que provavelmente será o vice, e o outro é o Magno Malta, que também pode ser o vice e é muito forte dentro da bancada evangélica. Desses 2 nomes eu acredito que sai o vice, é isso que está ventilando lá em Brasília. Mas perceba como o entendimento disso é uma análise que está para além dos nomes. Quem é eleitor do Bolsonaro precisa saber de tudo isso. Por que é importante que vocês saibam de tudo isso? Porque vocês vão ser bombardeados pela mídia. Quando o Bolsonaro indicar esse líder evangélico, a mídia vai bombardear, vai atacar os evangélicos, as igrejas serão atacadas, assim como a igreja católica foi atacada essa semana. Tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer nesse processo eleitoral. E vocês precisam estar preparados para isso. Principalmente os evangélicos. Principalmente nossos irmãos evangélicos. Precisam estar preparados para isso, para resistir. E tentar entender o que é o projeto de termos um Estado liberal, de termos um Estado mínimo a longo prazo. Vocês precisam entender o que está acontecendo. A gente precisa olhar para frente, não para trás. Para trás o que a gente vai enxergar são 30 anos de PT. Bom, é isso, pessoal. Outra hora eu poderia até falar para vocês aí, não agora, como surge a burocracia aqui no Brasil, né? Como a família real chega no Brasil e traz consigo a burocracia lá da Europa, uma burocracia muito à frente, inclusive da própria burocracia americana que estava desorganizada naquele momento. Ela estava surgindo, tá? O aparelho de Estado americano naquela época estava surgindo. A sociedade americana se organizou antes do aparelho de Estado lá. É diferente daqui. E aqui o aparelho de Estado se organizou primeiro do que a sociedade. São características diferentes, né? Aqui nós passamos por transformações, o Brasil República até modificou um pouco o aparelho do Estado, não modificou muito, tá? Quem continuou mandando foi a aristocracia, né? Foi essa, aliás, a oligarquia que manda no país até hoje, através dos partidos políticos. Mas qualquer hora a gente conversa sobre isso, há toda uma trajetória, né? Pra gente chegar a concluir isso. Mas fica aqui registrado essa live aqui, pessoal. Peço para que vocês compartilhem, eu acho que eu consegui esmiuçar bem o tema. O tema é bastante árido, né? Porque envolve conhecimento de história, de ciência política. E isso é difícil hoje, difícil compreensão, porque não tá no debate público. Mas enfim, pessoal, tá aí a live, eu deixo registrado aí para vocês. Agradeço quem me acompanhou. Boa tarde a todos.